Quem está feliz com Jesus, dê um amém bem forte. Nós estamos, como o Wagner disse, fechando as 120 horas de imersão ali no IPCA. Começamos na quinta-feira, semana passada, às 20 horas, e estamos encerrando hoje, às 22 horas. 120 horas sem parar. Cada 2 horas uma equipe intercedendo. E eu estou aqui com você porque eu acredito nessa campanha Souza, eu acredito no seu milagre. A palavra diz que o reino de Deus é tomado por esforço e aqueles que se esforçam apoderam-se dele. Eu queria que você aplaudisse essa pessoa do seu lado pelo esforço dela estar aqui presente, porque eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu soprou uma palavra para mim, eu comecei a desenvolver essa palavra ontem. E eu quero compartilhar pela primeira vez essa palavra com vocês, que está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Pai, essa tua palavra, em nome do Senhor Jesus, tua palavra ela penetra porque ela vai no mais profundo, ela vai onde o homem não pode ir, e quando ela vai, ela quer trazer mudança, restauração, transformação. E nós pedimos que a tua palavra, que ela venha, Senhor, e no mais profundo, separando, discernindo todas as intenções do nosso coração, como o salmista Davi, ele orava ao Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece, prova-me e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me por caminhos eternos. Nós queremos caminhar contigo, Pai. E a forma de nós mantermos um relacionamento profundo com o Senhor é tendo conhecimento da Tua Palavra. Por isso, abra nossa mente, abra nossos corações. Tudo aquilo que queira atrapalhar o agir da Tua Palavra nos corações, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos liberdade para o Teu Espírito agir no nosso meio. E se você concorda com essa oração, diga amém. Queridos, Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: depois que ele teve um conhecimento profundo com a palavra, e a palavra se tornou verdade absoluta no coração dele, olha só o que ele expressa: nenhuma língua toca as profundezas da minha natureza como a palavra de Deus. Nenhuma outra produz calma tão profunda dentro do meu espírito. Prefiro-a a todas as forças da natureza, pois a palavra de Deus é fonte de todo o poder do universo. Suaviza a minha memória, ilumina a minha esperança, estimula a minha imaginação, dirige o meu juízo e comanda a minha vontade e anima o meu coração. Que tremenda essa palavra de Charles Spurgeon. Ele descobriu isso e deixou ser totalmente envolvido pela palavra de Deus. Eu quero falar algumas coisas que estão dentro dessa frase, dessa reflexão, dessa história de vida de Charles. Primeiro, ele fala que a palavra de Deus é fonte de todo o poder. Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra. Gênesis 1:3, Deus disse: haja luz, e o que aconteceu? Me ajudem a pregar. Haja luz. No versículo 6, ele diz: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E assim aconteceu. No versículo 7, ele diz: ajunta-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça uma porção seca. E a palavra foi
totalmente obedecida. Houve a separação e houve a porção seca. E a parte de água Deus chamou mares, e a parte seca Ele chamou terra. No versículo 11, Deus disse: produza a terra erva verde, ervas que dê sementes, árvores frutíferas que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela. E assim foi. E a palavra diz que a terra produziu erva, produziu árvores, produziu semente, produziu frutos, porque Deus havia determinado, porque a palavra tem todo o poder de gerar. O centurião acreditou no poder da palavra. Mateus 8, versículo 5, a Bíblia fala: entrando Jesus em Cafarnaum, chega até ele um certo centurião, e ele fala assim: Senhor, o meu servo se encontra terrivelmente atormentado e doente. Jesus vira para ele e fala assim: ok, eu vou na sua casa, eu vou curar. Ele falou: não precisa, eu não sou digno de entrar debaixo do telhado da minha casa. Libere somente uma palavra que o meu servo vai ser totalmente curado. Ele reconheceu que a palavra tem poder. O endemoniado de Gadara, lá você vai ver em Mateus 5, ele tenta interromper Jesus falar uma palavra. Ele se antecipa. A palavra diz que Jesus entrou no barco, passou para outra margem, na terra dos Gadarenos, e quando Jesus coloca o pé na terra, a palavra diz que veio um endemoniado diante dele, e prostou e o adorou, e clamou com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus vivo? Conjuro-te por Deus. Olha só, o demônio virou até crente, usou até o nome de Deus: conjuro-te em nome de Deus que não me atormente. Sabe por quê? Porque ele sabia que se Jesus libera uma palavra, porque Jesus é o verbo vivo que se tornou carne, e se Jesus se Jesus liberar uma palavra, ia dar muito ruim para ele ia ter que obedecer a palavra. Então ele antecipa, porque até o diabo, até o demônio, até o principado, até o potestade sabe que há poder na palavra, e quando a palavra é falada e é invocada, vai haver uma mudança. Principados serão amarrados, potestades serão destruídas, cadeados serão quebrados, porque a palavra, quando ela chega, ela traz mudança. A palavra, quando ela chega, ela traz transformação. Por isso que Charles diz isso: na palavra há poder suficiente para mudar a sua história. Diga assim: na palavra há poder suficiente para mudar completamente a minha história. O que você precisa descobrir, o que Paulo diz, que ela é viva e eficaz, ela tem poder suficiente. Ela em si mesma, ela emana poder e aplica a qualidade dela na alma. Se você se encontra perturbado, ela é a libertação. Se você se encontra enfermo, ela é a cura. Se você está vendo que não tem nenhuma saída, ela vai apontar o caminho, porque a palavra tem poder de transformação, de mudança, de restauração. A palavra movimenta, a palavra traz clareza, a palavra é cura, salvação, e a palavra é libertação. A segunda coisa que Charles Spurgeon coloca: a palavra suaviza a minha memória. Ele pegou a palavra e viu lá em Jeremias, Jeremias 3, versículo 21, quero trazer à memória tudo aquilo que me traz. Quero trazer à memória tudo aquilo que me traz. O profeta não se movia pelo aquilo que ele estava vendo, porque tudo que ele conseguia ver era cativeiro. Jerusalém havia sido sitiada, havia sido conquistada, os muros da cidade haviam sido derrubados, as portas haviam sido queimadas, totalmente queimadas, destruídas. O povo, os mais nobres, os mais ricos, os líderes, foram todos levados.
Somente ficou lá em Jerusalém os pobres, os necessitados. E quando Neemias pergunta a respeito deles, a resposta é: os que ficaram em Jerusalém estão em grande miséria. Ele só tinha essa visão. A visão mais recente foi a queda de Jerusalém. Mas havia uma luta no interior do profeta. A luta entre o que os olhos estavam mostrando e o que Deus havia dito. Porque Deus havia dito que iria levantar um remanescente. Um remanescente se levantaria, que teria o coração totalmente voltado. Deus iria tirar o coração de pedra e ia colocar um coração de carne e escrever as leis no coração desse remanescente, e esse remanescente ia restaurar. E além disso, Deus falou: o cativeiro durará somente 70 anos. Então ele ficou entre a luta de aceitar o que os olhos estavam mostrando, ou aceitar o que a palavra, a promessa de Deus, o que Deus havia dito. Então ele chega, ele fecha os olhos, ele puxa lá no mais profundo da alma dele e diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. É verdade que é cativeiro, é verdade que estamos acorrentados, mas a palavra de Deus foi que em 70 anos vai ser mudança. Em 70 anos Deus vai trazer o remanescente. Em 70 anos nós vamos reconstruir a cidade. Eu quero dizer para você: os 70 anos de Deus já chegou na sua vida, já chegou. O cativeiro vai ser completamente restaurado, destruído. A cidade vai ser totalmente reedificada. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Traga à memória aquilo que traz esperança, porque é aquilo que você consegue enxergar, aquilo que você consegue ver, aquilo que o seu coração está firmado na palavra, é isso que vai acontecer, independente da situação que você está vivendo. Deus não precisa de tempos favoráveis e nem de situações favoráveis para fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Deus, no meio do caos, Ele transforma no sobrenatural. Deus, em meio no deserto, Ele tira a água da rocha. Deus, em meio à vontade de comer carne, Ele sopra o vento do mar e traz cordonizes. Ei, Deus, em meio à situação de que você precisa passar para o outro lado, para a sua terra prometida, Ele interrompe o curso do Jordão e você passa seco. Mas uma coisa é certa: você vai chegar em Jerusalém. Você vai chegar em Jerusalém. Por isso que a palavra diz: nós não vivemos pelo aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. E eu tenho que trazer à memória isso. Então a palavra, ela suaviza a nossa memória. Outra coisa que Charles, ele coloca, mas antes disso eu quero dizer para você: você precisa ter uma visão além dos fatos. Não fique preso ao seu presente. Deus tem um futuro bem perto que quer manifestar na sua vida. Portanto, busque na palavra uma esperança que vá além dos fatos que você está vendo. Charles Spurgeon disse também que a palavra, ela ilumina a esperança. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. Essa semana eu vi uma reportagem, eu não me lembro o local, eu não me recordo o nome da cidade, que estava falando a respeito de um farol. Esse farol, ele tem 15 metros de altura. E ele consegue dar direção até uma distância de 19 quilômetros. 19 quilômetros a luz daquele farol, ela é percebida. A palavra de Deus é um farol que te ilumina, não somente em 19 quilômetros, ao contrário, você pode, onde você estiver, você pode estiver lá, você pode estar lá no Japão, e uma palavra de Deus for liberada para você aqui no Brasil, essa palavra vai chegar ao teu encontro lá no Japão e vai mudar a sua história. Porque não existe limite para a palavra. Não existe limite.
Mas quando você pode estar na mais profunda trevas, sem uma direção clara, mas quando você abre a palavra, ela é luz para o teu caminho. Ela atenta você para os princípios, os mandamentos, e ela se torna um farol para te orientar. Então você não tem que temer. Você não vai temer, você não vai tropeçar, você não vai cair, você não vai murmurar, você não vai ficar dando volta para o deserto, sabe por quê? Porque existe uma palavra que vai te guiar. Você abre essa palavra e você vai ver lá que o povo murmurou e voltou e ficou 40 anos no deserto, e essa palavra está dizendo: meu filho, para de murmurar. As pessoas murmuram porque elas estão olhando os fatos presentes. Mas se você se atentar para os fatos futuros, você não vai murmurar, porque você vai ver que aquele povo que murmurou, que ficou na terra, que voltou para o deserto, os filhos morreram, e os filhos que eles falaram que seriam alimentos para os gigantes, essa descendência entrou na terra, conquistou a terra, derrotou os anaquins, derrotou os gigantes. Josué e Caleb, que manteram a fé. A palavra diz que Deus havia feito a promessa que o monte seria de Caleb, e Caleb falou assim: ó Josué, você lembra quando Moisés me garantiu a respeito dessa montanha? Essa montanha é cheia de gigantes, mas Moisés, ele me prometeu que seria minha possessão. Portanto, passaram 45 anos, eu estou com a mesma força, eu estou com o mesmo vigor, eu estou com a mesma disposição. Eu vou subir na montanha, eu vou conquistar a montanha, eu vou derrotar o gigante, eu vou tomar posse daquilo que é meu, porque lâmpada para o Senhor é a palavra. O Senhor liberou a palavra que eu iria conquistar essa montanha, e eu tomo posse dessa palavra. E ele subiu, ele derrotou o gigante, ele conquistou a montanha, e Horebe foi de Caleb, porque quando Deus promete na palavra, não tem inferno que possa impedir, querido. Vai acontecer, vai amanhecer, vai brilhar. Vai brilhar, só acredite que a palavra vai te conduzir à sua Canaã. Diga para a pessoa do seu lado: a palavra vai iluminar o seu caminho, e você vai chegar à sua Canaã. Se você perder a rota, a luz que emana da palavra vai trazer direção. Ela vai ser aquele GPS. Sabe quando você erra a rota e aquela voz daquela mulher que fica mandando em você o tempo todo, dizendo assim, recalculando, e fala assim, ó, agora vire à direita. É isso que a palavra vai fazer para você, se por acaso você errar a rota, se você errar o caminho da sua Canaã. A palavra vai recalcular o caminho, mas você não vai sair do caminho. Porque ela é luz, ela é lâmpada. A palavra sempre vai trazer luz. A palavra sempre vai trazer esperança. A palavra sempre vai mostrar uma saída. Eu quero repetir isso. A palavra sempre vai trazer luz. A palavra sempre vai trazer esperança. A palavra sempre vai apontar uma saída para você. Porque a palavra sempre vai prevalecer sobre as trevas. João 1, versículo 5, a luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não podem detê-la. Não tem nada que possa deter o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. O problema é falta do conhecimento da palavra. Errais por não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Outra coisa que Charles ensina: a palavra estimula a fé. Diga assim, a palavra estimula a fé. Hebreus 10, 38. O justo viverá pela... E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. A palavra faz com que a nossa fé enxergue a saúde e a força providenciadas ali na cruz do Calvário. A palavra transmite a nossa fé a seguinte palavra: Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades.
e ela age de acordo com ela. Os olhos da fé enxergam e a mão da fé toma posse. Diga assim comigo: os olhos da fé enxergam e a mão da fé toma posse. Ela se apodera dizendo: isto é meu por causa da promessa de Deus. Com seus olhos da fé, diga assim, isto é meu porque é promessa de Deus. A cura é promessa de Deus, a porta de emprego é promessa de Deus, a restauração do casamento é promessa de Deus, casar é promessa de Deus, ter filho é promessa de Deus, ser abençoado é promessa de Deus, ser cheio do Espírito Santo é promessa de Deus, receber uma palavra de direção é promessa de Deus, apontar o caminho é promessa de Deus, receber a cura é promessa de Deus. Ei, queridos, eu quero dizer para você, é promessa de Deus que você seja completamente abençoado e transformado. Então, com seus olhos da fé, diga: é promessa de Deus, eu vou tomar posse, não importa a situação que eu estou vivendo, é promessa de Deus. A palavra diz que Ele traz à existência as coisas que não existem. Primeiro ponto, a palavra poderosa, ela é tão poderosa que está lá em Romanos capítulo 5, Ele traz à existência coisas que não existem como se não existissem. Carol, se você precisar de uma bênção de Deus, ela não existe, não tem ainda no mundo material, pois Deus vai fazer com que apareça, porque quando Deus quer te abençoar, não tem nada que vai impedir. Quando Deus quer abençoar, o improvável, o impossível, se torna uma matéria-prima na mão de Deus para Ele agir, para Ele transformar, para Ele abençoar. Por isso que a palavra estimula a sua fé. A palavra de Deus leva a sua fé a recusar, a enxergar qualquer coisa além do que Deus diz. Fred Francis diz isso. Ela estimula a sua fé. Não acredite em nada do que vai além do que a palavra diz. Mas pastor, o câncer está avançado. Os médicos deram foi dias de vida, pastor. Os médicos deram 10 dias. Foi o que o Jackson Antônio pregou ontem. No primeiro dia ele fez acontecer. No segundo dia ele também fez coisas maravilhosas acontecerem. No terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo ele descansou. Mas a palavra continua ainda gerando vida. Há 2000 anos atrás, o filho dele morreu naquela cruz para cumprir o que a palavra dizia a respeito dele. E a palavra diz que ele daria vista aos cegos, ele faria paralíticos andarem, coxos, surdos ouvirem, cegos enxergarem, que ele iria trazer libertação, os oprimidos e opressos, endemoniados seriam livres. E tudo aquilo que a palavra diz a respeito de Jesus se cumpriu na íntegra. A palavra diz que tudo aquilo que Samuel profetizou, que nenhuma palavra que saiu da boca de Samuel, ela não caiu por terra, ela se cumpriu, porque Samuel vivia com Deus, Samuel andava com Deus, Samuel tinha conexão direta com os céus. A partir do momento que você conseguir ter conexão com Deus e conexão com a palavra, eu quero dizer para você, tudo vai mudar na sua vida, ela vai trazer luz, ela vai trazer esperança, ela vai estimular a sua fé, ela vai mostrar para você que é possível você viver o sobrenatural. Doenças e enfermidades não são aceitas na palavra de Deus, pois elas geram morte, eu não posso aceitar elas como vinda de Deus. Porque João 10,10 diz, o
O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Talvez você deve estar falando, caramba, todo culto esse pastor fala esse versículo. E sabe por que eu falo todo culto esse versículo? Porque Jesus não veio para dar morte, Jesus veio para dar vida e uma vida em abundância, até que você se convença por completo que Jesus veio para trazer vida em meio à morte. Eu vou estar todo terça-feira falando aqui. Ele veio para dar vida e uma vida em abundância. Uma vida em abundância. A enfermidade gera morte. Ela não foi enviada por Deus, porque Deus enviou Jesus para trazer vida. E uma vida em abundância. A palavra, ela dirige os meus caminhos. Diga assim, a palavra dirige os meus caminhos. Isaías 30, 21 diz o seguinte: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele, sem vos desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Se você hoje à noite aqui se encontra sem direção, precisando de uma resposta, você que está me assistindo, você precisa de uma resposta clara para a situação que você está vivendo, uma decisão que você precisa tomar. Hoje mesmo você falou, Deus, fala comigo. Eu preciso tomar uma decisão. A palavra diz, Isaías, profeta do Antigo Testamento, ele falou assim, você vai ouvir por detrás de você uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Só que agora nós estamos no Novo Testamento, nós não vamos ouvir uma voz por detrás, nós iremos ouvir uma voz dentro. Eu quero repetir, nós não vamos ouvir uma voz no nosso ouvido, nós vamos ouvir uma voz no nosso interior, porque a palavra de Jesus diz, o Pai vai enviar o outro Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará tudo aquilo que vos tenho dito. Mais uma vez uma promessa de direção, mas essa voz agora é no nosso interior, como eu disse. Quantos aqui já entraram aqui, ó? Quantos aqui já entraram numa enrascada porque ignoraram uma voz dentro de você? A voz estava dizendo para você, não é o caminho, mas você ignorou aquela voz e você tomou. Queridos, eu sou o primeiro a levantar a mão, tem pouco tempo. Uma situação que aconteceu com a minha esposa e eu ouvi dentro que não era aquilo. E na correria eu não falei nada, ignorei a voz e deu ruim. Naquele momento, mas que agora deu bom, porque o Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, me perdoa. Na hora eu cheguei e falei assim, Espírito Santo, como é que eu caí, como é que pôde acontecer isso comigo? E ele falou assim, eu alertei você. Você lembra, num momento que a sua esposa estava falando no telefone, eu falei no seu coração? E eu falei, me perdoa. Mas eu quero confessar o meu pecado, Espírito Santo. Errei. E eu peço a tua misericórdia e muda essa história e transforma essa história em um milagre. E queridos, já nós já conseguimos a primeira parte do milagre. Daqui a pouco vai vir a segunda parte, eu vou contar o milagre por inteiro. Sabe por quê? Porque sempre haverá direção, sempre haverá uma voz que vai apontar para você o caminho. Você pode ter errado, mas não se desespere, porque ele nunca vai deixar de dar direção para você. A palavra diz que este é o caminho, andai por ele. Por isso eu não tenho que temer, eu não tenho que ficar perturbado. Por isso que Jesus mostra que o Espírito Santo é aquele que relembra, como eu falei. Pessoas não são curadas, não são libertas, não são salvas de situações, porque no seu interior não tem nada que o Espírito Santo possa usar. Pessoas não são salvas, pessoas não são libertas, pessoas não são curadas, pessoas não têm direção, porque elas não têm nada dentro que o Espírito Santo possa usar. Jesus foi claro, ele vos lembrará tudo que vos tenho falado e apontará o caminho. Ele vai o quê? Lembrar. O que significa lembrar?
é algo que você já, o quê? Aprendeu. Mas tem pessoas que não têm a palavra dentro dele. Como é que o Espírito Santo pode te dar direção? Como é que ele pode te dar direção em relação à cura se você não conhece nada do que a palavra diz a respeito de cura? Como é que o Espírito Santo pode te ensinar a respeito de libertação se você não conhece nada a respeito de libertação? Como é que ele pode explicar a respeito do perdão se você não conhece nada o que a palavra diz a respeito do perdão? Porque quando tiver a palavra dentro de você, ele vai lembrar e ele vai apontar o caminho. Se eu quero ter uma vida de vitória acompanhado de muitas conquistas, eu tenho que manejar bem a palavra da verdade. É por isso que Paulo instrui Timóteo: seja o obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade. Porque quando você for obreiro, aprovado e manejar bem a palavra da verdade, o Espírito Santo vai falar assim, ó, um instrumento poderoso que eu vou poder usar para transformar não somente a vida dele, não somente a família dele, não somente as pessoas que estão ao redor dele. Eu vou transformar através dele o Brasil, eu vou transformar através dele o mundo. Eu vou fazer com que que o Pai seja glorificado através da vida dele. Mas o Espírito Santo precisa de ferramentas. Então, a palavra traz direção. E por último, a palavra estimula a minha imaginação. Charles Spurgeon expressa isso, que a palavra estimula a imaginação dele. Abraão, ele recebe a promessa de Deus de ter um filho. Isso pela primeira vez acontece em Gênesis 12. Deus vira para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão obedece, Abraão sai, passam-se anos. E lá no versículo 15, Deus aparece novamente para Abraão e faz a promessa para ele, novamente do filho. E olha só a resposta de Abraão. Então disse Abraão: Senhor, que me hás de dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filho, eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro? Abraão está dentro de uma tenda, com a visão limitada, começando de repente a ser influenciado pela descrença. O diabo tentando levá-lo a desacreditar na promessa de que ele teria um filho. E aí Deus percebe isso. E aí Deus vira assim, ó: Abraão, sai para fora da tenda. Abraão, olha para os céus. Está vendo essa quantidade de estrelas? Tenta contar elas. 1, 2. Não consigo, Senhor. Não, tenta de novo. Não consigo, Senhor. Não, mas tenta mais uma vez. Possível, Senhor. Pois é. Assim vai ser a sua descendência. A palavra te leva a imaginar além do que os olhos humanos conseguem ver. O problema é que nós nos encontramos dentro de uma tenda. E a tenda impede você olhar para o céu. A tenda tira sua visão. A tenda tem uma área específica limitada. Tem pessoas que estão presas numa tenda como Abraão. E a palavra ela quer estimular a sua imaginação. Foi assim que Deus fez com Moisés. Moisés não entrou na terra prometida, mas Deus colocou Moisés no mais alto monte e falou assim: Moisés, olha para onde a sua visão consegue enxergar.
Dá um 360 graus. Tudo isso que a sua visão está conseguindo ver, vai ser a terra que eu vou dar para a sua descendência. Não, Moisés, olha além, você vai conseguir olhar além, força a sua visão. Ei, Moisés, você quer tomar posse de tudo? Força a sua visão para chegar no máximo que você conseguir. Você consegue ver um ribeiro lá na frente? Não, Senhor, não consigo não. Mas, Senhor, o Senhor é todo poderoso, o Senhor pode fazer com que a minha visão seja uma visão de uma águia, ir além. Então me dê uma visão que eu possa ir além. Deus hoje à noite está falando, sai da tenda. Sai para fora da tenda, para que você possa contemplar algo maior, para que você possa contemplar algo sobrenatural, para que você possa contemplar algo tremendo. Sai para fora, não olhe para a dívida que parece impagável. Sai para fora, tem um encontro com Jeová Jirê, o Deus da provisão. Sai para fora desse quarto, existe vida fora desse quarto. Ei, você que está aí com depressão, Deus está te convidando, sai para fora desse quarto. Para de ouvir a voz do espírito de morte. Sai para fora porque existe vida fora desse quarto. Assim como Deus tirou Moisés da tenda e mostrou para ele qual seria o resultado da fé, Deus está dizendo, sai para fora, porque eu tenho ainda uma obra grande para fazer através da sua vida. Mas para isso a palavra precisa penetrar. Primeiro versículo, porque a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que uma palavra pigúnia. Mas para que a palavra possa penetrar, tem que haver receptividade, tem que haver alinhamento do coração. Por isso que Salomão, em Provérbios 4:21 diz, sobre tudo que você deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Você tem que guardar o coração, você tem que se tornar o seu coração acessível à palavra. O seu coração tem que ser uma terra fértil, porque a palavra é a semente, eu já preguei sobre isso. E uma vez que a semente cai numa terra fértil, juntamente com a oração, ela vai produzir frutos. Eu queria que você ficasse de pé. Entenda que a palavra, ela toca as feridas para então fechá-las. A palavra de Deus tem um poder terapêutico, libertador, transformador. Quanto Deus pode fazer na vida de alguém com apenas uma palavra que sair na boca dele? Pessoas no passado foram curadas porque elas ouviram a palavra. Personagens bíblicos como Davi, como Elias, com depressão na caverna, ouviu a voz de Deus de uma forma suave e tranquila, estava pedindo a morte, mas Deus falou assim, ei Elias, come e bebe, ainda tem muita coisa que você vai fazer, você ainda vai ungir reis, você vai ungir Eliseu no seu lugar. Não acabou ainda para você. Mas Senhor, matar todos os profetas? Não mataram todos os profetas não, Elias. Ainda existe 7.000 joelhos que não se dobraram. Porque a minha palavra vai prevalecer. Outro, João Batista, a voz que clama no deserto. Estava lá no cárcere, entrou em depressão, começou a duvidar, já não sabia com certeza se
Jesus era o Messias. Aí manda um discípulo falando: és tu o Messias ou devemos esperar outro? Sabe o que Jesus fez? Jesus pegou e realizou o que a palavra disse a respeito dele, o que o profeta Isaías havia profetizado. Jesus pegou abriu os olhos de Jesus chegou, fez um paralítico andar, Jesus curou o leproso, Jesus deu vista, e aí Jesus falou: diga aí para João que os surdos veem, os cegos enxergam, os paralíticos andam, os leprosos são curados, e é pregado o evangelho do reino dos céus. Jesus mandou eles falarem da palavra. O que tem poder para transformar totalmente a sua vida, a sua história. Você que vem a cada terça-feira aqui em busca do seu milagre, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Não é uma pregação de um homem, não é um belo sermão dito, não, é o poder da palavra. A palavra, quando ela encontra lugar, a palavra quando encontra terreno, ela vai produzir frutos. É o que Fred diz: Deus age quando a palavra dele é revelada e conhecida. Deus se manifesta quando a palavra dele é revelada e quando a palavra dele é conhecida. Você sabe o que a palavra diz a respeito do que você está querendo, o milagre que você está procurando, o tanto que você está clamando? Porque quando você descobrir que é vontade de Deus aquilo que você está buscando e está escrito na palavra dele, a sua fé vai lá para cima, e não tem inferno, não tem demônio, não tem principado que vai impedir de você viver o seu milagre. Há poder na palavra. Eu queria convidar vocês a virem aqui na frente. A equipe Souza está aqui. Nós queremos ungir você, nós queremos orar por você. Enviou-lhes a sua palavra e os curou, e os livrou de tudo aquilo que era mortal. Salmista diz: tu derrama luz nas minhas trevas. Nenhuma língua toca as profundezas da minha alma como a palavra de Deus. Nenhuma outra produz calma tão profunda dentro do meu espírito. Prefiro a todas as forças da natureza, pois a palavra de Deus é fonte de todo o poder do universo. A palavra de Deus suaviza a minha memória, ilumina a minha esperança, estimula a minha imaginação, dirige o meu juízo e comanda a minha vontade e anima o meu coração. O que eu quero é que você saia daqui com a convicção e com a certeza. Pode chegar aqui na frente, queridos, a equipe vai te tocar, não vai ser corredor não, você pode chegar mais para frente. Uma pessoa da equipe vai estar colocando a mão na sua cabeça e nós queremos profetizar a palavra. Nós queremos profetizar a palavra sobre a sua vida.